Em 1914 ele comprou o terreno. Inclusive tinha até o Café Brandão aqui. Ele pediu para derrubar aquele prédio do Café Brandão e começou a fazer a fundação do prédio. Acabou prejudicando o vizinho também. Então, para evitar maiores problemas, ele comprou também esse prédio do vizinho e fez um terreno de 2.000 metros quadrados. Ele foi fazendo um prédio aleatoriamente, porque ele queria fazer o arranha-céu, o prédio maior de São Paulo, Brasil, América Latina. Porque o edifício, inicialmente, ele foi projetado com 12 pavimentos, depois passou para 14, que era a medida possível, porque tinha que ser, a altura do prédio tinha que ser proporcional à largura da rua. Em alguns casos, 3 ou 4. Então, se a rua tivesse 20 metros, o prédio poderia ter 60 ou 80. Então, a rua de referência aqui era a Rua Líbero Badaró. Então, o prédio poderia atingir até 14 pavimentos. Em 1922, ele fez todos os projetos. Em 1924, começou a obra. Só que ele já mandou fazer a fundação para 30 andares. Só que a imprensa, os governantes não sabiam disso. Eles achavam que aquela fundação era somente para 14 andares e acabou dando confusão no futuro. Ele morava no Rio de Janeiro, aí ele veio para o 9º andar para acompanhar as obras. Quando pararam em 14 andares, devido à falência de um dos engenheiros, ele ficou frustrado, ele queria mais. Falou, não, eu quero aumentar mais. Conversou com o sobrinho, Ítalo Martinelli, que já era engenheiro e arquiteto. E o engenheiro arquiteto, que era o sobrinho, fez vários cálculos, chegaram à conclusão que esse prédio poderia subir mais. O comendador foi se empolgando e foi fazendo andares a mais, sem alvará, sem o acordo e a licença da prefeitura, porque quem estava na prefeitura, o diretor de obras, era contra essa verticalização da cidade, muito grande. Ele queria uma cidade mais europeia, padrão mais baixo. Isso aqui é o modelo da cidade norte-americana, dos arranha-céus. Chegaram até o 24º andar, onde foi embargado pela prefeitura, pela justiça, achando que o prédio estava sendo elevado nas mesmas fundações para 14 andares. E, no entanto, já era uma fundação para 30 andares. Então, além da lei não permitir, eles tinham medo de fazer um edifício superando uma altura que as próprias normas técnicas de concreto armado também não recomendavam. E aí foi acontecendo isso, foi subindo, chegou no 24º andar, teve um embargo e teve que fazer uma prova de carga, né, que é um teste feito pelo Laboratório de Materiais, que é hoje o IPT, fez um teste e no final teve um laudo garantindo que o prédio era seguro. Os arranha-céus com mais de 20 andares eram predominantemente construídos com estruturas de aço. Mas esse era um material que não estava disponível aqui no Brasil. Ele seria muito caro, construir com concreto armado já era muito caro, construir só com aço era praticamente impossível naquele momento. Então o Martinelli e os engenheiros que ele contrata vão optar por fazer por concreto armado, só que isso vai ser de fato um experimento arquitetônico. O Empire State Building, por exemplo, que foi feito na mesma época em Nova York, ele tinha muito mais andares, tinha 100 pavimentos, mas ele era estrutura de aço. Em concreto armado, em 1929, ele era considerado o prédio mais alto do mundo. Durou pouco tempo, porque no ano seguinte inauguraram um prédio em Buenos Aires que já ultrapassou, também em concreto armado. Então ele bateu recordes, né? Ele foi o prédio mais alto da cidade durante muito tempo, ele só foi ultrapassado exatamente pelo prédio do Banespa. Ficou pronto em 47. Aí o Banespa passou a ser o mais alto. Depois fizeram o Itália, o Mirante do Vale, daí fizeram outros prédios que foram aos poucos batendo novos recordes. Com 170 metros, o maior prédio de São Paulo é o Mirante do Vale, construído na década de 60 e considerado até 2014 o maior prédio do Brasil. Na época, o prefeito era o Pires do Rio, foi provado para ele com plantas, documentações,
que o prédio era seguro e tinha como chegar até o 30º andar. Eu fiz um teste e no final teve um laudo garantindo que o prédio era seguro, que tinha uma quantidade imensa de ferro e concreto ali que dava a condição. Inclusive a fundação também era adequada. E a prefeitura vai chancelar esse experimento do Martinelli, né, e vai permitir que ele vá rompendo com os padrões de regulamentação urbana. E isso vai ser muitas vezes questionado nos jornais, na época há muita discussão sobre isso. O Pires do Rio, que era o prefeito de São Paulo, na época em que o Martinelli começa a fazer o seu primeiro projeto de ampliação, ele diz: o Martinelli não se embarga. Por que, né, que o prefeito de São Paulo está dizendo isso? Porque, além de ser um monumento ao seu proprietário e aos imigrantes italianos, obviamente o Martinelli também operava naquele momento como um monumento à cidade de São Paulo como um todo. Ele era mobilizado, começava a ser mobilizado pela própria prefeitura, né, pelas próprias elites, a maior parte das elites, como um símbolo do progresso econômico, social da cidade. Foi onde o Martinelli resolveu construir a sua casa em cima do prédio com 15 cômodos, 4 andares e veio morar ele, a esposa e a sogra dele. Então ele subiu até o 26º, mais ou menos, e aí já estava na carga máxima. Então, para coroar, ele fez mais 4, 5 pavimentos da casa dele lá em cima, que é conhecida hoje como Casa do Comendador. Na época, o título de comendador era comprado por pessoas de origem pobre, mas que enriqueceram trabalhando durante a vida. São Paulo estava assim, numa explosão de crescimento, tanto físico e espacial da cidade quanto da população. Então, em 1930, 29, quando ele fica pronto, a população de São Paulo já estava atingindo 1 milhão de pessoas. É também uma disputa na época, quantos andares tinha o prédio, né? Porque até aqui, onde a gente está, são 26. Mas contando os andares do palacete que ele constrói para ele, até a ponta da agulha, ele reivindicava que tinha 30 andares.